A paz do Senhor Jesus, minha irmã, e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, que Deus possa te abençoar poderosamente. Quero aqui compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que no contexto da palavra diz: Eliseu é o sucessor de Elias. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram: Sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor e levantando-se por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram à cidade de Jericó. Então o discípulo dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disse: Sabes que hoje o Senhor tomará o teu senhor de ti, elevando sobre a sua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: Fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, mas eles tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e prepararam certa distância deles, eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, os quais se dividiram para dois lados e passaram. Havendo eles passado, disse Eliseu, Elias disse a Eliseu: Pede-me, pois, o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse, porém, Eliseu: Peço-te que me toque por porção dobrada do teu espírito. Versículo 10 para encerrar. Tornou Elias: Dura coisa me pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ouça com bastante atenção em nome do Senhor Jesus. Olhando para o livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 até o 10, que nós lemos, vamos aqui trabalhar na Bíblia. Quando Elias encontrou com Eliseu, Elias chama Eliseu, e o mesmo se encontrava trabalhando ali, lavrando a terra, com 12 juntas de bois. Elias lançou sobre Eliseu a sua capa, e a partir daquele momento ele largou tudo e passou a seguir. Eliseu então despediu-se de seu pai e sua mãe, matou uma junta de bois, cozinhou com os aparelhos, dando ao povo para que comesse. Depois então de tudo isso, partiu seguindo a Elias e servindo. O atendimento ao chamado. Quando um homem é chamado pelo Senhor Jesus, estando ele envolvido com as coisas do trabalho deste mundo, precisa colocar a obra de Deus como prioridade na sua vida. Mateus 10, 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sem a necessidade do que o Senhor se explique e sem argumentos, pois quando o Senhor chama alguém, toca no profundo do seu espírito. O homem ali então vai começar a um processo de rompimento com o seu passado e com as suas tradições e com seus antigos pecados. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação
de Deus em Cristo Jesus. Quando nós atendemos ali o chamado do Senhor Jesus, o Espírito Santo começa uma obra em nossas vidas que vai se desenvolver gradativamente ao longo da nossa caminhada. Nós não temos a estrutura para suportar uma mudança repentina. E de uma só vez, por isso o Senhor vai trabalhando em nós e nos edificando dia a dia até chegarmos à estrutura de varão perfeito. 2 Timóteo 3,17. Para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Elias ali vai conduzir Eliseu. O homem é provado na obra. A obra na vida ali de Eliseu, depois do seu chamado, começou em Gilgal. Quando Elias ali ordenou que este permanecesse naquele lugar até que chegasse ao Jordão, Eliseu disse que não ficaria, mas que seguiria aonde Elias fosse. Vemos na palavra revelada que a partir de daí, Elias, que é um tipo do Senhor Jesus, conduz Eliseu a vários lugares que representassem fases da obra na sua vida. E nelas ele é provado para que alcance ali o crescimento e a maturidade espiritual. Em Gilgal, foi em Gilgal ali que Josué circuncidou os filhos de Israel antes de entrar na terra prometida. Prometida, Gilgal significa círculo, que representa espiritualmente a nossa necessidade de ter comunhão com o Senhor pelo despojamento da carne do velho homem com os seus pecados e vícios. Há muitos que param logo no início da sua caminhada, quando se deparam com esta prova. Talvez ali a carne muitas vezes está profundamente arraigada e a libertação da mesma se torna pesada demais para muitos. Mas assim, pois, como Eliseu não pulou ali seguindo adiante, nós também devemos fazer o mesmo, isto é, prosseguir após o rompimento com as coisas da velha natureza. Isaías 43, versículo 18. Em Betel foi o segundo lugar onde Elias e Eliseu chegaram. Betel, minha irmã e meu irmão, significa casa do Senhor. É representada a segunda fase da caminhada. Elias provou Eliseu, ordenando que este permanecesse em Betel. Mas ele respondeu: não te deixarei ir. E que eu seguiria onde quer que ele fosse. Em Betel, Eliseu encontrou alguns filhos de profetas que sabiam tudo o que aconteceria ali com o profeta Elias. No entanto, não se moveram dali para testemunhar o seu arrebatamento. Depois aqui do novo nascimento, devemos passar por Betel, que aponta para a nossa necessidade de estar na igreja, no corpo. É a nossa necessidade de compreender que eu e você precisamos estar na casa do Senhor para assim receber a sua palavra, para que receberemos o benefício da vida do nosso corpo, sermos ali edificados no conhecimento da doutrina revelada, na palavra, cresceremos na comunhão com Deus e com os irmãos que estão na igreja. Ou seja, é na igreja que eu e você ouvimos a voz do Senhor, é na igreja que eu e você somos abençoados pelo derramado do seu Espírito Santo, dos seus dons, do louvor, das mensagens, etc. Não é possível crescer espiritualmente fora da igreja. Não é possível crescer espiritualmente fora do corpo, pois é nela que o Senhor opera a bênção e a vida para sempre. Salmos de número 133. Há muitos, porém, os filhos dos profetas que já alcançaram o novo nascimento na obra, que são negligentes e não se preocupam com o seu crescimento ali espiritual, pois param nesta fase esquecendo que a obra é dinâmica. Outros têm iniciado a caminhada, avançado até que compreenderam a importância da igreja nas suas vidas, mas pararam ali, estagnaram ali.
aí por aí tornando-se estatísticos e infrutíferos, secos. Muitas vezes são associados, ocultos, mas não sabem fazer outra coisa que dê maior dinâmica na sua vida. Jericó. Depois de Betel, os dois servos do Senhor foram até Jericó. E lá mais uma vez Elias submeteu a Eliseu outra prova, ordenando que ficasse naquela cidade. No entanto, ele venceu mais esta prova, dizendo que não te deixarei. Mais uma vez Eliseu encontrou outros filhos de profeta na mesma situação que os de Betel, parados ali, observando de longe a Eliseu, que seguiram a sua viagem. Jericó, minha irmã e meu irmão, significa lugar da fragrância, apontando para o testemunho do servo diante do mundo, da evangelização, da proclamação das boas novas, da salvação e da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo para as pessoas que estão necessitadas. É a fase da instrumentalidade, quando o servo exala o bom perfume de Cristo por onde quer que ele passe. 2 Crônicas 2, 14 e 15. 2 Crônicas capítulo 2, versículo 14 e 15. Atraindo as outras pessoas para a presença do Senhor. Esta fase tem muita abrangência na vida dos servos. É nela que o Senhor levanta os seus servos para as diversas funções na igreja, como por exemplo obreiros, diáconos, ministérios competentes de grupos de intercessão, louvor, senhores, culto profético, professor de criança, adolescentes, etc. Jordão. Agora que chegou aonde eu quero falar uma coisa com você em nome de Jesus. O último lugar de Elias e Eliseu foi ir em direção ao Rio Jordão. Lá adiante, olhar curioso dos filhos dos profetas, que pararam bem de longe, Elias dobrou a sua capa e com ela feriu as águas do Jordão, que se abriram em duas bandas, para que passassem em pés enxutos. Depois disso, o profeta Elias foi arrebatado aos céus num redemoinho diante dos olhos de Eliseu. Mas só que Eliseu vai observar, Eliseu ali vai analisar e vai fazer um pedido para Elias. Elias fala assim para Eliseu: se me vires subindo ao céu, pede o que tu quer que eu te dou. Eliseu, com toda humildade, respondeu: olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias olha para Eliseu e fala assim: dura coisa me pediu, mas se me vir subindo ao céu, assim te fará, mas não me vê, assim não se fará. Foi ali, diante do Jordão, que Josué e o povo de Israel se prepararam para tomar posse da terra prometida. O Jordão aqui representa, minha irmã, meu irmão, o momento do arrebatamento, quando os céus se abriram ao Senhor Jesus, juntamente com a igreja fiel, estarão lá para as bodas do Cordeiro. Ou seja, é a fase final da nossa caminhada, que só irá se completar se eu e você prosseguirmos até o final, sem pararmos em nenhum tipo de momento. Ou seja, a palavra mostra que a vida espiritual é uma caminhada dinâmica, que nunca devemos parar para não perder a bênção do arrebatamento. Enquanto estamos na revelação, temos a vida. Por isso, devemos andar nela todos os dias, até o momento do arrebatamento. Ali no momento final da sua caminhada, Eliseu precisou ter os olhos firmados em Elias para não perder a bênção pela qual ele tanto lutou. Assim também, nesta última hora, devemos ter os olhos da fé firmados no Senhor, para que possamos ter a esperança de sermos nós arrebatados também, onde o nosso corpo mortal será transformado em corpo imortal, para termos assim nós a vida eterna em toda a sua plenitude. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 e 54. A verdadeira amizade
entre Elias e Eliseu. Eliseu foi servo, amigo e se tornou filho ali de Elias. Eliseu aqui vai tomar 4 atitudes grandes: consagrar os seus bois, beijou os pés do profeta Elias, serviu Elias e tornou-se o seu filho. Escute aí em nome de Jesus. Eliseu serviu o seu mestre com fidelidade em toda a sua vida. Ele trabalhou para Elias servindo a ele. Emocionalmente, é amigo, companheiro em todos os momentos da viagem. Material, doou seus bens. Espiritual, foi intercessor, sucessor da obra do profeta. Não basta, minha irmã e meu irmão, pedir somente a porção dobrada. É preciso se tornar filho, é preciso se tornar servo. Para pedir algo tão grande assim, precisamos de 2 coisas: ter mérito e ser filho. Vou repetir para encerrar. Precisamos de 2 coisas: ter mérito e se tornar filho. Fica com esta palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente. Você, toda a tua família, toda a tua casa, toda a tua parentela, o teu ministério, o teu trabalho, que Deus possa te abençoar poderosamente. Abre o teu coração e receba do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.